Bom dia, pessoal do sétimo ano, tudo bom com vocês? Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre potenciação de números inteiros e vocês já receberam esse resumo aí na plataforma, já chegou no Google Class, já chegou para vocês esse resumo, que eu gostaria muito que vocês copiassem no caderno conforme as instruções que eu dei na atividade do Class, tá bom? Olha só. Antes da gente falar desse resumo e riscar algumas coisas principais dele, quero falar com vocês que na apostila de vocês, essa matéria está na página 244. Então vocês podem depois dar uma lida lá. Eu fiz esse resumo para ver se fica de forma mais clara, porque nós sabemos que estudar matemática à distância já é um pouquinho difícil, né? Então a gente tenta ser o mais claro possível. Depois do resumo, nós vamos fazer na próxima. Hoje nós temos duas aulas. Então, depois do resumo e depois desse vídeo, na próxima aula vocês vão fazer atividade e eu vou lançar a correção da atividade no finzinho da aula. Eu quero que vocês tentem fazer, se empenhem e que tirem as dúvidas comigo, tá bom? Se precisar, eu tô por aqui. Então, vamos lá. Vamos falar sobre potenciação de números inteiros. Primeiro, antes da gente começar a falar da potenciação de números inteiros, né? Vamos lá. Números inteiros são aqueles aquele conjunto que a gente chama de conjunto Z, que abrange os números positivos e os números negativos. A potência, quando o número é positivo, a gente aprende lá no sexto ano, é uma potência muito fácil. Então, relembrando ela, ó, potenciação é uma forma de expressar multiplicações de números iguais. Por exemplo, um número 2 multiplicado 3 vezes pode ser escrito assim: a base 2, o expoente 3. A gente lê 2 elevado ao cubo. Chamamos o número de baixo de base e o de cima de expoente. Então, vamos lembrar, gente. Base é um número que se repete. Expoente é quantas vezes eu vou repetir a minha base. Então, ó, eu tenho aqui 2 elevado ao cubo. É a primeira potência que nós estamos falando. 2 elevado ao cubo. A base é o número 2. Quantas vezes eu vou repetir o 2? Eu vou repetir o 2 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Repetir o 2 3 vezes. Então, eu vou ficar 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, 2 elevado ao cubo é 8. Outros exemplos. 5 ao quadrado. 5 elevado ao quadrado. A base é o 5. Vou repetir o 5 duas vezes. 5 vezes 5, 25. Outro exemplo. 2 elevado à quinta potência. A base é o 2, o expoente é o 5. Significa que eu vou repetir o meu número 2 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Resolvi minha potenciação. Então, a parte, quando o expoente é positivo, vocês já... Desculpa, expoente não. Quando a base é positiva, vocês já conhecem, é o que a gente faz até então. Agora, a pergunta é, e o que acontece quando a base é um número inteiro negativo? O que a gente faz? O que eu botei aqui para vocês? Antes da gente entrar no contexto de base negativa, a gente vai dar uma relembrada em regra de sinais. Regra de sinais é quando eu trabalho dois sinais juntos e transformo ele num outro. Eu acho mais fácil da gente pensar o seguinte: sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Você pode repetir isso aí, fazer essa leitura, mesmo em voz alta, mesmo que o pessoal da sua casa ache que você tá ficando doido, tá? Não. Matemática a gente tem que ser um pouquinho doido, né, gente? Não tem jeito de ser normal fazendo matemática, não é verdade? Vamos lá. Vamos falar. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. De novo, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Mas como assim? Ó, o mais não é igual ao mais? Então, resultado positivo. O menos não é igual ao menos? Também resultado positivo. Sinais iguais dá mais. E quando os sinais são diferentes, já vai dar o menos. Mais e menos são diferentes, então dá menos. Menos e mais são diferentes, então dá menos. Então, isso daqui é só relembrando, porque vocês já estudaram isso. Agora, nós vamos voltar à potenciação de número negativo. Aí eu vou falar com vocês. É o mesmo procedimento que a gente faz quando o número é positivo. Olha só, eu tenho o primeiro exemplo aqui, ó. Menos 3 elevado ao quadrado. A minha base é o menos 3, então a minha base é negativa. Menos 3, eu vou ter que repetir ele duas vezes, porque o expoente fala quantas vezes eu vou repetir. Menos 3 ao quadrado. Menos com menos, mais.
Então, primeiro a gente faz a regra do sinal, ó. Menos com menos, mais. Depois a gente faz a multiplicação. 3 vezes 3, 9. Agora aqui, menos 3, agora elevado ao cubo. Ou seja, eu tenho que repetir o meu menos 3 vezes. Primeiro a gente pensa na regra do sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Olha, gente, quando tiver 3 sinais, essa regrinha que a gente falou dos sinais só vale para 2. Quando a gente tiver 3 sinais, a gente tem que fazer... Primeiro a gente faz 2, e depois a gente vai fazendo assim, de 2 em 2, ó. Olha só. Menos com menos, mais. Esse mais que deu o resultado com esse menos, menos. Deu para entender? Primeiro eu fiz esses dois aqui, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Resolvi o sinal, eu vou para a conta. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, aqui, ó, resolvendo a regrinha de sinal do próximo exemplo. O próximo exemplo é menos 2 elevado à quarta potência. Então, eu vou fazer a primeira regra de sinal, ó. Menos com menos, mais. Agora, esse mais com esse menos. Mais com menos, menos. Esse menos com esse menos. Menos com menos, mais. A minha resposta é positiva. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Último exemplo que eu coloquei aí para vocês. Menos 5 elevado ao cubo. Então, primeiro eu vou colocar lá. Menos 5 repetido 3 vezes. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Meu resultado é negativo. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 25, 125 é a minha resposta. Aí eu botei aqui um balão com uma coisa importante que a gente começa a notar. Porque às vezes a gente já sabe o resultado da potência direto. Eu já sei o resultado, não preciso ficar fazendo essa multiplicação enorme, eu já sei os resultados. Então, se você já sabe, você às vezes só pode agarrar no sinal. Então, o que a gente faz para a gente não agarrar no sinal? A gente pensa o seguinte, ó, de forma prática, se a base for negativa, isso aqui que eu estou ensinando a vocês, que eu estou explicando a vocês, só serve se a base for negativa, tá bom? Então, se a base for negativa, quando o expoente é par, o resultado é positivo. Então, expoente par, o resultado vai ser mais. Expoente ímpar, o resultado vai ser menos. Então, ó, vamos observar aqui. Base negativa, o expoente era par ou ímpar? O expoente era par, 2 é par, certo? E o resultado, então, foi positivo. Então, base negativa, se o número é negativo, o expoente é par, vai dar mais. Se o número é negativo, o expoente é ímpar, ó, 3 é ímpar, deu menos. 4 é par, vai dar mais. Menos 5 elevado ao cubo é o 3, 3 é ímpar, então vai dar menos. Então, gravem isso aqui, ó. Expoente par, expoente o númerozinho de cima, hein? Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo, tá bom? Nós vamos fazer uns exercícios e vamos conversando mais sobre isso. Essa primeira parte tem que ficar bem fixada, porque ela é fácil, ela não é difícil. Mas se a gente se agarrar bem a essa parte fácil, quando a gente piorar um pouquinho nas próximas matérias, vocês não vão sentir tanto, tá bom? Então, fiquem bem atentos a essa primeira parte. Se tiver dúvida, me chama que eu tô aqui, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima!